Eu não sei se tem a ver com o meu signo, eu gosto de ser diferente. Eu sempre gostei um pouco de ser diferente, não por necessidade mesmo, biológica, não sei, de criar alguma coisa. Então, dizem que daí é que vem a procura por materiais ultra diferentes, assim. É interno, é coisa, não sei, pra minha vida, é um alimento mesmo. Eu preciso de coisas diferentes. Aí a tinta não alimenta, é engraçado, né? Aí eu busquei nas cores né, nas cores dos objetos, né? Procurar uma paleta né, que fosse feita de objetos. Fernanda Paca. Eu nasci em Brasília. Tem que falar mais o que de Brasília, gente? Eu desenho, na verdade, desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu tive noção do que era desenho, né? E depois que eu fiquei sabendo o que era artista plástico, aí eu soube que eu nasci artista plástica, né? Então eu acho que eu já nasci já da barriga da minha mãe, já fazendo alguma estripulia ali, não sei. Eu lembro só de rabiscos, presentes para a mãe, que ela guardava e tal. Mas até um cofre lá que eu fiz, moldei, nossa, eu fiquei impressionada, gente, 4 anos e saiu aquele negócio. Aula de pintura eu comecei aos 9 anos e lembro que aos 11 eu fiz um tigre, assim, de pastel a óleo, que eu falei, não, uma menina de 11 anos, né? Depois, eu olhando mais velha, é que eu vi que esse desenho, né, que essa pintura foi né, falei, nossa, sala de aula, meu caderno era todo desenhado nos laterais. Eu sou daquela pessoa que precisa estar fazendo alguma coisa com as mãos para poder compreender o que está acontecendo lá fora. Então, assim, o professor dando aula, eu ficava lá desenhando. Muitas vezes era interrompida pelo professor, desenhando, sala de aula, né? E aí eu tentava explicar, mas não, até eu mesmo não me compreendia, né? Na verdade, a minha lembrança é muito ruim, gente, mas eu lembro da minha avó lá no sofá fazendo os ponto cruz, né? Aqueles bordados simples, e depois que ela fez a catarata, ela começou a fazer mais, né? Eu lembro que ela fazia arraiolo. Agora, linha, assim, eu via bastante. O que me estimula, na verdade, são as cores, né? A cor da linha, quando você chega assim no armarinho, você olha para aquela estante enorme e cheia, assim, já separada por paleta, assim, pela cor. Aí você fica olhando para aquilo e fala, nossa, vou pegar aquilo, cortar. Sei lá, eu vou ter que inventar alguma coisa, né? Gente, é muito difícil de eu falar assim, né? De família e tal, porque vem emoção, assim, aí começa, né? Na verdade, eles estimulavam muito até certo ponto, né? Mas eu lembro bem da gente sentado na mesa, assim, do almoço. E aí veio aqueles questionamentos, né? O que você vai fazer da vida e tal. E já estava na hora de escolher, né? O que eu vou escolher? Aí eu pensei nas artes plásticas, né?
desenho industrial. Falei na mesa, né? Que eu queria fazer. Aí eles, não, né? Não dá dinheiro, você não vai ter a vida que você tem. Então você tem que, né? Você tem que ir para outro caminho. Tudo que eu falava que envolvia, assim, o desenho, a pintura e tal, eles ficavam meio que... Eu falei arquitetura, eles já ficaram mais, né? Não, arquitetura pode ser e tal, né? E aí arquitetura eu não quero fazer, não quero construir casa, né? Aí eu pensei, anatomia, nossa, anatomia, ter aula de anatomia, né? Corpo humano, nossa, como eu gosto disso, né? Aí eu fui para odontologia. Nossa, as aulas de anatomia, aquelas peças, né? Anatômicas no laboratório, sabe? Você vê um ser assim, né? Deitado, mesmo que morto, né? Ele na verdade está ali, né? Vivo, né? Para mim aquelas anatomias são pulsáteis, assim, são maravilhosas, né? Estão ali vivas para serem expressas, né? Aí que vieram obras assim de papel, aquelas que já mexem com a anatomia, já fazendo seres carecas, sem cabelos mesmo. E experimentando também seres com cabelo, mas começou a não me transmitir muita coisa, parecia alguma coisa muito artificial, assim, né? Aí eu fui experimentando, entrei nos papéis, depois né? Fui para lã de tapeçaria, cheguei com uma linha mais grossa, né? Aí comecei a usar o adesivo, sabe? A misturar coisas e tal, ver o que funcionava e o que não funcionava. E aí comecei a ganhar prêmio com essas obras, né? E isso me incentivou cada vez mais. Falei, gente, eu acho que eu tenho né? Eu acho que eu tenho alguma... Né? Estão confirmando mesmo que há alguma chance de eu virar uma artista plástica, né? De profissão. Alfinetes, aí veio a braçadeira de nylon, aí veio parafina, resina, também tudo vindo da odontologia, né? Tem também a matéria de materiais, né? Aí a gente pega vários, né, resina, a gente trabalha cera, a gente trabalha, né, com fogo e também porcelana, mas a porcelana a gente não tem contato direto, mas a gente aprende muita coisa de forno, né? De como pintar. Pequenininho, mas primeiro foi perfurado. Aquele perfurador de papel, sobrava aquelas bolinhas, confetes, né? Um formatinho de confete, um pouquinho menor que um confete. E aí eu ia montando, mas normalmente eu comecei a pegar o jornal, né? Ia montar e criar personagens, os carecas, né? E eu comecei com uma obra pequenininha, assim, chamada Saudade. E são duas pessoas, assim, se abraçando, né? Dois seres carecas. Eu já peguei alfinetes, coloquei todos em pezinhos, assim, numa placa de isopor. E fui pintando, né, com aquela tinta para metal, né? De várias cores. Ficaram algumas placas, assim, cheias de alfinete fincado. Só pela pontinha pintada, sabe? E aí eu separei, coloquei esses alfinetes, tirei e coloquei em caixinhas, nas próprias caixinhas, né? Das que a gente compra a agulha. E aí eu montei a paleta, assim, juntei. Essa vai ser minha paleta, minha paletinha. Aí comecei a enfincar os alfinetes no fuan, só pela pontinha. Aí eu fiz a obra hermético.
e depois ainda fiz a obra Reticências. Lá eu começo por um estímulo, lógico, né? Normalmente por um incômodo. Tudo me estimula pelo incômodo. O material pode incomodar de tudo quanto é jeito, né? Quando eu sinto alguma coisa, vontade de expressar alguma, né? Alguma imagem, alguma coisa assim, me vem um material na cabeça, ou olhando, eu falo, gente, isso aqui tem tudo a ver com a sensação que essa obra tem que mostrar. Tem um ciclo, começa, mas tem hora que enjoa, né? Que nem eu te falei, aquela questão da renovação, procurar coisa nova, né? Pois é, eu ganhei aquelas tintas a óleo de uma pessoa que acreditava que eu poderia, né, desenvolver um trabalho que eu seria reconhecida. Aí eu, com as minhas, né, experimentações, coloquei essa tinta toda, mandei fazer uma caixa de madeira, assim, que parecia uma moldura, né? Uma caixa para poder espremer aquela tinta, né? Foi bom espremer aqueles tubos. Aí eu fui espremendo tudo e depois vim com uma resina acrílica, né, de poliéster por cima. Deixei secar e depois vim com uma peça pesada de metal e joguei em cima daquela resina. Na hora que bateu, espirrou tinta pra tudo quanto é lado e ficou aquele rachado assim no meio. Porque se alguém fica falando, faça isso, faça isso, faça isso, que é melhor para você, né? Como desde o início da minha carreira, eu diria assim, para quebrar esse paradigma mesmo, aconteceu isso. E foi exatamente antes de eu ir para Pirenópolis, de eu me descolar, de finalmente morar um pouco mais longe, sem muita interferência, né? Da família. Eu fui visitar Pirenópolis, né, porque um amigo meu, o Glênio Lima, me convidou para ir, que ele ia ficar na casa da Vera Michos, que era outra artista plástica. Aí lá fomos nós dois. Ficamos lá na casa da Vera, acabamos ficando uma semana inteira. A Vera, né, artista plástica, com uma porta aberta para a rua, né, para venda de obras de arte, das obras dela e tudo, né? Ela tinha um ateliê, galeria ali, né? Na frente. E aí ela me falou que vendia, todo final de semana vendia uma obra. Falei, uai, eu acho que eu tô na cidade errada. Na hora que eu tava indo embora de Pirenópolis com o Glênio do lado, eu falei, Glênio, eu vou ter que vir pra cá. Não vai dar. Eu vou ter que vir pra cá, porque se eu voltar pra lá, eu vou acabar sendo consumida pelo concurso público, pela odontologia e tal. Começamos a ver uma casa e o Glênio quis participar dessa história. Eu achei o máximo, que aí a gente abriu uma galeria de arte lá. A primeira galeria de arte contemporânea de Pirenópolis, gente. Uma cidade colonial com uma galeria de arte contemporânea. Lá era o encontro de artistas do teatro, né, da música, todo mundo se reunia ali. Todo mundo aparecia, não era vamos tocar não era também, mas a pessoa ia lá conversar e tudo, trocar uma ideia, ficar lá tomando café. E era uma delícia. As linhas vieram nessa época porque eu queria dar uma mudada realmente
né? Eu tô mudando para Pirenópolis, vou me mudar também, eu quero mudar o meu processo de trabalho. E aí lá fui eu. 2 artistas completamente diferentes, que têm trabalhos completamente diferentes, que têm rotinas completamente diferentes, né? É complicado. A relação do machismo, né? Que nele é muito forte, era muito forte, né? Que agora ele deu uma boa, né? Engraçado que a gente vai, né, convivendo e vai percebendo várias coisas, né? E aí eu lendo muito sobre feminismo, eu falei, não, agora está na hora da gente, né, de repente, né, fechar a galeria e sair. E aí veio a pandemia, bem na época. Então a gente falou, vamos ter que fechar para a pandemia, a gente já aproveita e fecha, né? Porque dava muita dó de fechar um espaço que era um centro, né, de arte, da cidade mesmo. De lá eu fui para uma outra casa, lá mesmo, e aí eu comecei essa minha série Polifonia Muda, que tem muitas estruturas anatômicas e tal, para falar do feminismo mesmo. O grito mudo, né? A vontade de contar o que aconteceu e não ter para quem, né? A coisa da violência mesmo da mulher, que bateu muito fundo em mim, assim, né? Ainda mais na pandemia, que depois, né, aflorou muita coisa. A gente ficou sabendo de muitos problemas e piorou bastante, né? E aí eu comecei a fazer a série, né? Ela começa meio que quase que uma pele, né? Meio que como se estivesse ainda, né? Sendo morta ali, né? No processo de violência ainda. Então, na imagem, aparece lá a imagem de... Mas é como se ela estivesse derretendo, né? E aí depois vem a seguida, ela rendida, né? De olhos fechados, como se ela estivesse olhando para dentro dela, né? Está rendida porque é presa, né? É uma presa na sociedade, né? A mulher ainda é considerada uma presa, né? E aí eu coloquei a genitália feminina aqui, entre os seios, né? Para mostrar que ela está aberta, né? Que é um produto de consumo, né? Não sei. E aí veio a outra, o véu, que o véu é um objeto para tampar, né? O que a mulher tem de mais atrativo e ao mesmo momento é de tornar esse ser divino, né? E a mulher santa, né? Tudo também engolindo coisas, né? Aí eu faço a traqueia aberta, né? Como se ela estivesse sofrendo muito ali naquela traqueia. E tá, né? E aí a outra já é um grito com 2 mãos aqui. Mas um grito, né? De desespero. Mas esse grito não sai. Quando você olha para dentro da boca dessa imagem, você vê que ela não tem dente, não tem víscera. É como se fosse um buraco preto. É como se ela estivesse vazia. E essas mãos podem ser dela ou do outro, que a segura, né? E ela no desespero. E a outra é a falta de ar. Que eu coloco a traqueia aberta mesmo, traqueia, né? A tireoide, tudo aberto lá atrás. E ela se abraçando, né? Como se estivesse assim, pelo amor de Deus, eu preciso respirar. E a outra é um grito, que a corda vocal tá para frente e para fora, e a traqueia você vê subindo. Ou seja, de onde que ela vai soltar o ar? Não solta o ar. O pulmão está concentrado de pressão e não sai o ar. Por isso aquela, né? Aquele grito desesperado. E essa é a polifonia muda. É a série que fala muito por dentro e para fora não sai nada. Não, depois veio a pós-mortem, que é a parte da recuperação dessa mulher que morreu. É como se fosse um renascimento. Então ela começa se abraçando para acalmar. Por isso que ela é feita em tonalidades azuis.
né? Então ele começa como se fosse uma lava de um inseto, né? Colocado ali para ela se renovar. E a recuperação é lenta mesmo, é muito lenta. E você não se recupera tanto, 100%, né? Você se recupera um pouco para você seguir a vida, né? Então você é pós-mortem, você morreu, porque como, né? Você dá uma morrida em muitas partes da sua vida, né? Segundo relatos, né? Lidos por mim. E aí a segunda já é ela um pouco mais aberta, um processo de abertura. E quem está junto com ela é um inseto, que é o escaravelho, que ele sai da terra, né? E ele rola, né? A bosta, que eles falam, né? A bosta, direcionado para a luz. Eles vão rolando uma bolinha, né? De esterco e levam para a luz. Aí depois vai abrindo mais, né? Aí vem o pulso. Coloquei umas libélulas no pulso, né, da obra e da imagem. As libélulas é como se fossem as patinhas, né, fazendo assim nos pulsos. A ideia é essa, como se o pulso estivesse começando a bater, a pulsação estivesse começando a entrar nas veias, nas artérias e, sabe, alimentando aquele ser. E aí já é uma obra amarela, sabe? Parece que ela está olhando para a libélula, mas ela está olhando para o pulso. Porque está sentindo aquele formigamento e a libélula não existe. A libélula é a sensação dessas patas no pulso. E ela aponta discretamente para o seio. Como se estivesse recuperando como mulher, né? E já denunciando o que foi feito. Já está começando a dizer, né? A outra já é uma cigarra. Já é uma cigarra que está aqui. A cigarra é o bicho que tem o som assim, mais alto da natureza, né? E que é muito comum no cerrado, né? O abdômen treme, e as asas batem nesse abdômen. E aí ela faz aquele grito, aquele som, né? E aí é naquela posição, né, de abertura da casca. Vai sair do pulgão, né? Vai sair daquela casa, do exoesqueleto, que eles falam, né? Para poder finalmente gritar, né? Então é assim que acontece o ciclo dessas obras, dessas séries. As obras demoram muito tempo para fazer, né? Porque são feitas com linha, e eu colo uma a uma, eu vou colando e tal. Então demora assim uns 2 meses, 3 meses. Nesses 2 meses, 3 meses, muda muita coisa na cabeça, né? Somente ao redor daquele assunto e tal. Então muita coisa vem. Essa técnica é uma técnica criada por mim, né? Eu estava na minha mesa de trabalho e estava querendo trabalhar com a linha de costura, só que com a mão não dava para trabalhar que nem as outras linhas. Falei, uai, mas eu preciso de alguma coisa que alongue meus dedos. O meu kit de odontologia, por um acaso, estava ali. E aí tinha a pinça lá, curva, clínica, que foi perfeita nesse caso. Que dava para agarrar bem um fio. Aí eu comecei a montar assim, na linha, né? Comecei a trabalhar a técnica e chegar a uma quase pintura, né? Técnica Fernanda Paca. Não achei nome. Eu ainda tentei técnica fio a fio, porque teve uma pessoa que me falou, né? Mas eu fui procurar de sobrancelha. Aí eu falei, não, vou chamar de técnica Fernanda Paca, o que eu vou chamar, né? E se tiver alguma sugestão, eu vou gostar também de saber. A linha, eu trabalho a linha de costura, eu trabalho mesmo desde 2017, que eu quis experimentar coisas mais finas. E aí eu viciei. Mas eu viciei num tanto que eu não consegui largar ainda. Isso não quer dizer que mais pra frente essa transição não possa acontecer, né? Mas estou experimentando tanto, tá vendo coisas diferentes agora, né? A linha de costura, ela tá saindo agora do papel, né? Do papel mesmo, que antes eu fazia com papel. Fazia com papel aquarela, mas agora eu não tô fazendo não. Então é linha, só linha. Aí o pessoal, nossa, só linha. É, só linha. Mas você não faz com vidro atrás? Não, não faz com vidro atrás.
É muito, muito legal. Legal. Ainda não ensinei para ninguém por conta de falta de tempo mesmo, porque o trabalho requer muito tempo da gente, né? Porque senão ela exige, né, muito tempo da gente, de mim. E aí fica bem difícil de abrir um espaço, mas eu quero estar espalhando isso por aí, né, ensinando.